Não sei se isso acontece com vocês, mas eu tenho parado para pensar às vezes que alguns dos livros que eu mais gosto são obras de estreia de vários autores. São obras que foram os primeiros trabalhos que eles fizeram e lançaram ao mundo e já são livros marcantes, impressionantes, pungentes, fortes. E eu acho isso maravilhoso. Vocês não acham maravilhoso que alguns escritores consigam já chegar na sua primeira produção arrasando muito, trazendo narrativas muito complexas, muito bem feitas, muito bonitas, com temas relevantes para discussão? Pensando nisso, então, hoje eu resolvi reunir alguns dos livros da estreia que eu mais admiro. Vem comigo logo depois da vinheta. Dessa vez eu tentei selecionar algumas obras que são de lugares bem variados, porque na verdade eu estava me atendo a essa coisa, né, de ser o primeiro livro do autor, no caso de uma autora, porque nessa primeira seleção que eu fiz aqui, sem pensar muito, casualmente ou não, só apareceram mulheres, mas é porque eu tenho lido mais mulheres nos últimos tempos e é por isso talvez que esse resultado tenha sido assim, como um reflexo do que eu tenho feito. Nada me impede de nos próximos vídeos trazer outros autores também, incluindo alguns homens que eu sei que tiveram obras de estreia também sensacionais, então calma lá que esse é o primeiro vídeo. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostar se inscreva porque isso é muito importante. Deixa o joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Todas as informações sobre os livros que eu vou mencionar aqui estão no box de descrição, lugar onde encontrar para compra, o ano de publicação, o nome da autora, tudo isso bem especificado aqui no box de descrição, bem como outras coisas, redes sociais e outros links que podem interessar a vocês. Não deixem de conferir, sempre tem muita informação aqui embaixo. E eu vou apresentar esses livros para vocês não necessariamente por ordem de leitura, mas por ordem de publicação, de ano de publicação, para que a gente possa ter uma ideia cronológica da evolução, da produção dessas escritoras que eu tenho aqui em mãos. Acho que isso é sempre muito importante, pensar quando elas estavam produzindo isso, porque esse fator influencia muito no impacto, né, dessas obras, a época em que elas foram publicadas e que foram lidas originalmente, porque com certeza todas elas influenciaram de algum modo, em alguma medida, a sua sociedade. E o primeiro que eu vou mostrar para vocês é O Coração é um Caçador Solitário, da escritora estadunidense Carson McCullers. Esse livro que é um dos meus favoritos da vida, ele vai aparecer aqui frequentemente no canal, em vários vídeos que eu vou trazer ao longo do tempo, porque ele é realmente para mim uma obra-prima. Foi publicado em 1940, bem na época em que os Estados Unidos estava entrando na Segunda Guerra Mundial e passando ali por vários problemas sociais que vieram de toda aquela crise da década de 30, né? Então era uma sociedade que estava bastante dividida, confusa, perdida e muita gente passando fome também. A situação não era nada fácil aqui para a população, especialmente para os mais pobres, que são a camada que sempre mais apanha, que sempre mais sofre quando alguma coisa, alguma crise estoura por aí. E o que eu acho massa desse livro é que tem vários personagens com problemas que são completamente diversos, mas que se unem, talvez por essa coisa de serem pobres. Todos eles são pobres, passam alguma miséria, seja uma miséria moral, uma miséria identitária, uma miséria de não ter o que comer mesmo, material, uma miséria afetiva, e eles se reúnem em torno de uma figura que é um cara surdo. Ele acaba atraindo algumas pessoas que são desajustadas e que estão ali vivendo os seus dilemas, mas que acabam encontrando nele uma figura de apoio, porque ele não se opõe ao que eles estão dizendo, ele só escuta, ele não fala nada, coloca nesse papel de ouvinte, ainda que ele não escute efetivamente, ele fica ali como um ponto de apoio, e essas pessoas não necessariamente sabem a língua de sinais, então elas falam sem parar, e ao mesmo tempo parece que todos eles se entendem naquela solidão e naquela escassez que eles compartilham. A gente tem aqui uma personagem que é adolescente, que não se enquadra muito bem no papel de gênero proposto para ela. Ela é uma menina, mas ela não sabe muito bem como lidar com essa identidade de gênero. Essa menina se dá muito bem com o dono de um bar, que também é um cara que não se dá muito bem com a própria identidade de gênero. Ele não é um brutamontes como todos os homens da sua época, mas ao mesmo tempo ele sente que cobram isso dele. Ele tem um casamento que não funciona muito bem. A gente tem também a figura de um cara que é um trabalhador e proletário, que vem para a cidade
para trabalhar numa fábrica, mas ele tem ideais muito maiores do que aqueles. Ele é um cara comunista, ele tem um discurso todo sobre mudança social e ele tenta conversar sobre isso com essas pessoas que, na verdade, não estão muito bem engajadas nisso e não estão interessadas, talvez, porque estão simplesmente tentando comer, elas não conseguem perceber a relação de todas essas coisas. E a gente tem outros personagens também, como um médico negro, que era raridade na época, ainda mais se a gente pensar na realidade do sul dos Estados Unidos, que foi a parte que mais demorou para acabar com a segregação racial lá, que era coisa estabelecida em lei. Então ele foi um cara que conseguiu fazer faculdade e conseguiu atender a população pobre e ainda assim se sentia muito isolado. Enfim, são pessoas que estão ali sofrendo, compartilhando esse sentimento de inadequação e de escassez, como eu falei antes, e eu acho que é um romance tão bem construído, é tão bem escrito, tão bem articulado, que não vejo como dizer que isso aqui não é uma obra-prima. E foi o primeiro livro que a Carson escreveu, e ela era super jovem quando escreveu isso aqui. É admirável, no mínimo, que ela tenha construído essa obra com tamanha potência, com tamanho significado, e posso dizer também com tamanha reverberação, porque até hoje essas questões que estão aqui são atuais, são completamente dialógicas com a nossa realidade. Tem um trecho que acontece logo quando esse cara, que é um trabalhador, militante comunista, chega na cidade e ele tá tentando conversar com os trabalhadores locais para saber se eles não se interessam por essa luta também, que eu acho muito interessante e eu vou ler para vocês. O que eu tô tentando dizer pra vocês é muito simples. Esses canalhas desses donos das fábricas são milionários, enquanto o pessoal que troca as bobinas, os cardadores e todo mundo que fica atrás das máquinas e que fia e tece os tecidos mal ganha o suficiente pra tapear a fome, entende? Então quando vocês andam pelas ruas e pensam sobre isso e veem pessoas famintas e acabadas, crianças de pernas raquíticas, vocês não ficam malucos com isso, não? Não ficam? Ele tá reclamando aqui, né, um pouco de consciência de classe que falta a esses trabalhadores. Esse é só um trecho, é só um dos personagens, tem vários, não é só disso que trata o livro, trata de muitos dramas pessoais também, mas enfim, esse é um trecho marcante que eu queria compartilhar. Baita romance de estreia, livro maravilhoso que eu sempre vou recomendar aqui pra vocês. E um outro livro que eu tenho aqui, eu já comentei no canal, já fiz resenha sobre ele, fiz todo um vídeo lá em que eu aponto os aspectos que mais me chamaram a atenção durante a leitura, mas é um livro que foi publicado em 1970 nos Estados Unidos e foi o romance primeiro publicado pela grande escritora Toni Morrison, vencedora do Prêmio Nobel da Literatura, que é O Olho Mais Azul. Vocês já pararam para pensar que isso aqui, minha gente, é um livro de estreia? Poucas vezes um autor consegue fazer isso num livro que é bem curto, relativamente curto, diferente do da Carson McCullers, que é um romance de fôlego, esse aqui não, mas ao mesmo tempo ele aprofunda tanto na vida dessas personagens que parece um romance de 500 páginas e a gente sofre do começo ao fim, mas não é aquele tipo de sofrimento que, meu Deus, por que eu estou lendo isso? É um sofrimento que acaba transformando a gente, porque ela nos coloca aqui na pele da Pecola, que é uma menina muito jovem ainda, pré-adolescente, que tem o sonho de ter os olhos azuis. E ela é negra e ela não se enquadra nesse fenótipo aí que ela tanto almeja, mas ela sabe que esse é o ideal da sociedade americana da década de 40, e então ela quer porque quer ter olhos azuis, e é muito duro ver o que ela passa nessa tentativa. E além de tudo isso, de todo esse tema, ela vai falar sobre o colorismo aqui, vai mostrar que o racismo depende do tom da pele das pessoas negras. Quanto mais escura for a pele, mais preconceito e mais segregação vai sofrer. É um troço muito bizarro, mas só ela consegue fazer isso de uma forma sensível até. Ela coloca isso na voz e na perspectiva de crianças e mostra as estruturas aí racistas funcionando a todo vapor e a realidade dessas crianças que vivem aí num bairro que é no subúrbio, não é obviamente num bairro mais nobre da cidade, e a gente consegue acompanhar boa parte do cotidiano delas, muitas vezes passando fome, passando frio, porque não tem as condições como as pessoas brancas têm em suas próprias casas, ainda que tenham casas, né? Passam também por necessidades financeiras. Ela fala de vários problemas aqui, especialmente do machismo, de como os homens são criados nessa lógica violenta em que eles têm que se mostrar num papel de muita força, nem que eles precisem machucar as pessoas à sua volta para manter esse papel firme frente às outras pessoas. E além desses temas todos que eu tô elencando aqui para vocês, eu gosto da estrutura desse livro. A própria Toni Morrison fala que não gosta muito, que acha que devia ter feito de um outro modo, mas eu acho esse livro, sinceramente, impecável. Ele é dividido em algumas partes que tem a ver com as estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Começa então nessa parte mais sombria e vai se encaminhando para esse verão
verão, ainda que todo o florescer que se espera da primavera e a efervescência do verão não necessariamente transpareçam aqui na vida desses personagens. Sem mais delongas, sem ficar falando aqui de coisas que eu já falei lá na resenha, eu vou ler para vocês a primeira página que antecede o outono desse livro, para que vocês tenham noção da potência da escrita da Toni Morrison e por que isso aqui é impressionante sendo o primeiro livro dela. Cá entre nós não houve cravos de defunto no outono de 1941. Na época pensamos que era porque Pecola ia ter o bebê do pai dela que os cravos de defunto não cresceram. Um pequeno exame e muito menos melancolia nos teriam provado que as nossas sementes não foram as únicas que não brotaram. As de ninguém brotaram. Nem mesmo os jardins que ficavam de frente para o lago exibiram cravos de defunto naquele ano, mas estávamos tão profundamente preocupadas com a saúde e o nascimento do bebê de Pecola que não conseguíamos pensar em outra coisa que não fosse a nossa magia. Se plantássemos dizendo as palavras certas, as sementes brotariam e tudo daria certo. Passou-se um longo tempo até que minha irmã e eu admitíssemos para nós mesmas que não ia sair broto algum das nossas sementes. Quando entendemos isso, só aliviávamos nossa culpa com brigas e acusações mútuas sobre a responsabilidade pelo fato. Durante anos achei que minha irmã tinha razão. A culpa foi minha. Eu as tinha plantado fundo demais na terra. Jamais ocorreu a nenhuma das duas que a própria terra pudesse estar improdutiva. Tínhamos jogado as sementes no nosso canteiro de terra negra, exatamente como o pai de Pecola havia jogado as suas no canteiro de terra negra dele. Nossa inocência e nossa fé não foram mais produtivas do que a luxúria ou o desespero dele. O que está claro agora é que de toda a nossa esperança, do medo, luxúria, amor e pesar, não resta nada além de Pecola e da terra improdutiva. Charlie Breedlove está morto. Nossa inocência também. As sementes murcharam e morreram. O bebê dela também. Não há realmente mais nada a dizer, a não ser porquê. Mas como é difícil lidar com o porquê, é preciso buscar refúgio no como. Bom, e o próximo romance que eu vou falar aqui não é novidade pra ninguém que ele é um baita livro, porque eu falei durante o ano passado inteiro sobre essa obra, porque se tornou uma das favoritas da minha vida, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, livro da estreia da Isabel Allende. Eu não sei como ela conseguiu estrear trazendo um romance tão grande em tema, grande em estrutura narrativa, grande também na extensão do próprio texto, porque ele é realmente longo e acompanha gerações de uma mesma família, 3 gerações mais especificamente, e anos da história do Chile. Mas é claro que grandes escritores fazem isso, né? Todas essas que eu tô apresentando aqui pra vocês são grandes escritoras. Ainda assim, é sempre surpreendente, né, ver um livro desse porte como a primeira coisa que a pessoa escreveu. Eu acho quase inacreditável. Mas eu já falei sobre esse livro aqui também numa resenha, tá aqui linkado no card, vai estar aqui também no box da descrição. E o que eu gostaria de destacar para vocês é a dimensão política desse livro, porque aqui a gente tem a todo tempo não só o pensamento de direita e esquerda chilena, mas especialmente como se deu o golpe chileno. E vale dizer que a Isabel Allende, né, era parente do Salvador Allende, que foi presidente do Chile e que sofreu o golpe também. Então a gente vê aqui claramente, ainda que ela use outros nomes para se referir a figuras históricas, a gente vê claramente essa figura do Allende e todo o processo e os mecanismos da direita extremista que foi fazendo com que as pessoas acreditassem em asneiras, em mentiras. E se fosse possível que houvesse internet naquela época, eles teriam acreditado em fake news, assim como nós, brasileiros, aqui estamos vendo acontecer. Isso aconteceu também, de certa forma, aqui nas mídias mais tradicionais, como o jornal, e nesses apagamentos que se faz da história para que sobre apenas aquilo que é do interesse de quem está no poder. E para que vocês vejam a potência desse livro, eu vou ler um trecho também, que é sobre o personagem Esteban Trueba, que é o cara de direita extremista, que ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele só sabe que ele precisa fazer o que quer que seja para manter o seu poder, para manter as suas coisas. É aquele famoso cara que eu lutei para chegar aqui, conquistei tudo isso, então agora ninguém vai me tomar isso daqui. Então, é uma figura que nos é muito conhecida e é um personagem que nos deixa extremamente irritados, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso aqui existe, então ele é super verossímil, apesar da raiva que ele nos faz passar. O trecho que eu vou ler diz o seguinte: tudo ficou por isso mesmo. Trueba continuou cultivando seu prestígio de valentão,
semeando a região de bastardos, colhendo ódio e armazenando culpas que não o atingiam, porque se lhe havia curtido a alma e aplacado a consciência com o pretexto do progresso. Em vão, Pedro II Garcia e o velho padre do Hospital das Freiras lhe sugeriram que não eram as casas de tijolo nem os litros de leite que faziam um bom patrão ou um bom cristão, mas sim dar às pessoas pagamento decente em vez de papeizinhos cor-de-rosa, um horário de trabalho que não lhes moesse os rins e um pouco de respeito e dignidade. Trueba não queria ouvir falar a respeito dessas coisas que, segundo ele, cheiravam a comunismo. São ideias degeneradas, resmungava, ideias bolchevistas para sublevar os empregados. Não se dão conta de que esses pobres diabos não têm cultura nem educação, não podem assumir responsabilidades, não passam de crianças. Como vão saber o que lhes convém? Sem mim, estariam perdidos. A prova é que, quando eu viro pro lado, vai tudo pro inferno e começam a fazer asneiras. São muito ignorantes. Minha gente está muito bem. O que mais querem? Não lhes falta nada. Se queixam é porque são mal agradecidos. Tem casas de tijolos, preocupo-me em assoar os ranhos, em tirar os parasitas dos garotos, levar-lhes vacinas, ensinar-lhes a ler. Há por aqui outra fazenda que tem escola própria? Não. Sempre que posso, levo-os ao padre para que eles rezem umas missas. Então não entendo porque o padre vem falar-me sobre injustiça. Não tem que se meter no que não sabe e não é da sua competência. Eu queria vê-lo tomando conta dessa propriedade para ver se ia andar com salamaleques. Com esses pobres diabos, há que se ter pulso firme. É a única linguagem que entendem. Esse discurso lembra alguma coisa? E ele segue falando desse nível para baixo todas essas barbaridades que a gente já conhece de quem é, né, uma pessoa de direita e quer manter os seus privilégios aí, e Deus o livre que os trabalhadores tenham alguns direitos garantidos, porque senão eles tomam conta. Esse é só um dos aspectos desse livro, mas talvez seja um dos mais representativos e um dos que mais conversam com o nosso tempo de hoje. Talvez seja por isso também que eu considero essa uma obra-prima. E, gente, quisera eu escrever um primeiro livro com tamanho poder como tem A Casa dos Espíritos. Outro livro da estreia que eu acho impecável é O Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Esse aqui é uma coletânea de contos, primeiras coisas que ela escreveu na vida e já saiu ganhando prêmio, porque realmente, além de muito bem escrito, esse livro é muito tocante, muito impressionante nos temas que ele traz à tona. Aqui a gente vai ter a realidade de pessoas que são não necessariamente imigrantes, indianos, às vezes são indianos mesmo vivendo em Calcutá, mas alguns que vão para os Estados Unidos e tem toda essa questão da imigração, da adaptação, da inadequação nesse novo lugar, também muito da desigualdade social, muito da realidade política do país, personagens que não necessariamente estão envolvidos com isso, mas que sofrem as consequências. Então, eu vou só mostrar para vocês um trechinho que é de um dos meus contos preferidos, que se chama Quando o Senhor Pirzada Vinha Jantar. Esse conto é impressionante. E aí tem esse cara que também veio, né, da Índia, mas quando houve a partição, ele ficou sendo outra coisa, graças a essa divisão que não foi feita por nenhum dos indianos ali. É tocante também como ela consegue mostrar isso e como essas divisões territoriais que se fazem aí não tem nada a ver com as pessoas, né? Não faz sentido para essas pessoas que viveram o tempo todo ali juntas. Quando a menina narradora desse conto descobre que o Senhor Pirzada não vem jantar, ela pergunta pro pai e o pai dela diz assim: o Senhor Pirzada não vem hoje. Mais importante, o Senhor Pirzada não se considera mais indiano. Desde a partição, nosso país foi dividido em 1947. Quando falei que achava que essa era a data em que a Índia se tornara independente da Grã-Bretanha, meu pai disse: isso também. No momento a gente estava livre, no outro, partido em dois. Explicou, fazendo um X com o dedo na bancada. Como uma torta. Hindus aqui, muçulmanos ali. Dhaka não pertence mais a nós. Ele me contou que durante a partição, hindus e muçulmanos punham fogo uns nas casas dos outros. Para muitos, a ideia de comer um na companhia do outro ainda era impensável. Para mim não fazia sentido. O Sr. Pirzada e meus pais falavam a mesma língua, riam das mesmas piadas, pareciam mais ou menos iguais. Comiam picles de manga nas refeições, comiam arroz com a mão toda noite no jantar. Assim como meus pais, o Sr. Pirzada tirava os sapatos antes de entrar em casa, mascava sementes de erva doce como digestivo depois da refeição, não tomava bebida alcoólica e, como sobremesa, molhava austeros biscoitos em sucessivas xícaras de chá. Mesmo assim, meu pai insistia para que eu entendesse a diferença e me levou até um mapamundi que havia pregado na parede acima de sua mesa. Ele parecia temer que o Sr. Pirzada pudesse se ofender se eu acidentalmente me referisse a ele como indiano, embora eu não conseguisse imaginar o Sr. Pirzada se ofendendo muito com qualquer coisa.
Esse livro acho que foi publicado nos anos 2000, não tenho certeza da data, mas tá aparecendo aqui na tela. Por fim, mas não menos importante, outro livro da estreia que marcou demais a minha vida foi o Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana, publicado em 2003 aqui. E, gente, que livro maravilhoso, que romance completo. A gente tem não só um retrato da Nigéria, como um retrato da colonização inglesa nesse país e do peso da Igreja Católica na cultura deles, que chegou a criar no imaginário dessas pessoas que a sua cultura local não era válida, era pior do que a cultura inglesa e que a cultura católica, que as crenças dos seus antepassados não valiam nada, e especialmente mostra essa realidade bem dura das necessidades materiais também pelas quais o país passa. Mas aqui a gente vê uma menina de uns 14 anos descobrindo como é a vida. Ela tem uma criação muito rígida, ela e seu irmão. A mãe dela também sofre muitos abusos do pai dela, que, vejam, é um bom cristão, é um cara que é pastor, um cara que fala sobre ajudar o próximo, mas que dentro de casa age de uma forma completamente autoritária e abusiva. E isso se reflete no tratamento dele com os filhos, no tratamento dele com a esposa, inclusive no tratamento dele com o próprio pai, a quem ele deixa de respeitar porque o pai se mantém com as suas crenças nativas. E à medida que essa menina vai descobrindo esse funcionamento do mundo, ela vai se aterrorizando. E é quando ela consegue visitar uma tia, que é uma tia bastante progressista e completamente diferente do pai, que ela percebe que essas organizações com as quais ela estava acostumada não necessariamente tem que ser assim. Ela percebe que pode ser muito mais do que aquilo que ela imaginou. E aí começam vários choques. Esse livro é dividido, acho que umas 3 partes. Antes do Domingo de Ramos, no Domingo de Ramos e depois, que aí é alguns anos depois mesmo. Então ele não retrata toda a vida dessa gente. Pega alguns episódios, mas são episódios muito marcantes, comovem demais a gente. Eu separei pra ler aqui pra vocês justamente esse instante em que a personagem principal, que agora não me lembro o nome, tá na casa da tia e lá ela convive com outras pessoas, inclusive com um padre bastante progressista, e se dá conta de que toda aquela educação que ela teve foi, no mínimo, estranha. O padre tá ali com os meninos num campo de futebol, incentivando eles a praticar o esporte e treinando também, e ela diz: o padre Amadi riu e disse que acreditava que os meninos podiam saltar mais alto do que pensavam e que eles haviam acabado de provar que ele estava certo. Naquele instante, percebi que era isso que tia Ifeoma fazia com os meus primos, obrigando-os a ir cada vez mais alto, graças à forma como falava com eles, graças ao que esperava deles. Ela fazia isso o tempo todo, acreditando que eles iam conseguir saltar. E eles saltavam. Comigo e com Jaja era diferente. Nós não saltávamos por acreditarmos que podíamos. Saltávamos porque tínhamos pânico de não conseguir. E quando ela percebe isso, é quando ela começa a mudar um pouco o seu comportamento. É quando esse hibisco roxo começa a florescer. E eu gosto muito de ver toda essa transformação que tem na personagem. Acho que esse livro é muito bem escrito, ele é muito bem organizado, ele tem a dose certa de até onde ir em determinado episódio, a ponto de marcar a gente, em alguns momentos aterrorizar a gente e depois seguir adiante para que a gente possa acompanhar esse crescimento. A Chimamanda é uma escritora de mão cheia e chega aqui pra gente trazendo pra literatura essa obra preciosa que continua sendo a minha preferida dela, apesar de eu já ter lido Americana e também aquela coletânea de contos. Me falta ler o Meio Sol Amarelo, mas eu tô poupando ele porque eu não sei quando vai ter romance novo da autora, mas é um livro impecável também esse aqui. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desses livros que eu separei pra gente conversar hoje. Gosto muito de descobrir um livro novo e saber que ele é a estreia de um autor ou de uma autora e que ele vem com tanta potência. Tenho outros livros pra indicar pra vocês nesse mesmo sentido e se vocês tiverem interesse, deixa aqui embaixo nos comentários que aí eu gravo o próximo vídeo. Tem muita gente boa aí que começou com tudo na literatura e que vale a pena a gente notar. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.